Olá, companheiros, companheiras, para você mais uma vez, levando em seu lar o programa Elucidações Espíritas, que entrevista escritores, expositores e dirigentes de casas espíritas. Hoje a nossa entrevistada de hoje é Maria Fabiana Manhãs, ela que é do Centro Espírita O Semeador, situado na rua Vinícius Degane, 156, no Vigilato Pereira. E o tema de hoje também, muito importante para todos nós, que é: a fé deve ser conquistada. Antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, pedir a eles que nos dê força, coragem, para você que está aí no seu lar, para nós que estamos aqui, que nós podemos receber muitas bênçãos e muitas luzes. Fabiana, seja bem-vinda. Muito obrigada, que a paz esteja conosco nesses instantes e que Jesus nos ilumine, nos abençoe a todos. Muito bem, o tema hoje: a fé deve ser conquistada. A fé que Jesus falou, a fé que transporta a montanha, essa fé, como que ela deve ser conquistada? Primeiro, o que é a fé, Fabiana? É interessante que a fé é mais fácil a gente sentir a fé do que falar sobre a fé. Mas se a gente começa a pensar assim, às vezes até no dia a dia a gente usa muita expressão ter fé. Ter fé é confiar, dar fé. Quando a gente fala da fé, é testemunho da verdade. Agir com boa fé é a gente agir com honestidade, com integridade. Já com má fé é quando a gente quer lesar alguém. E é interessante que, se a gente for pensar o que é fé, uma das mais antigas elucidações sobre a fé é justamente no livro judaico e também no Velho Testamento a palavra emuná, que significa confiança, lealdade e fidelidade. Se a gente for já lá no latim, é fides, fidelidade, e no grego pistia quer dizer acreditar, crer. E é interessante que são palavras que se casam muito bem. Juntando que a gente acredita em algo, então se você crê, você confia naquilo. E aí você passa a ser leal, você passa a ser fiel àquela ideia. Mas se a gente pegar os dicionários hoje, o que eles falam da fé? Que é justamente um sentimento de esperança e uma convicção. Aí nessa palavra tão pequenininha, de 2 letras, fé, a gente ainda pode incorporar esperança e convicção. Se a gente pensar em esperança, o que é esperança? Esperança é quando a gente espera por algo, é aquele sentimento, aquela expectativa, e a convicção é a certeza. Então é interessante que já essas palavras a gente começa a pensar que elas não casam muito bem. Mas se a gente pensar, meus irmãos, que na nossa existência, em várias ocasiões, quando a gente tem às vezes abalos emocionais, a tristeza, às vezes uma decepção, uma desilusão, ou mesmo quando a gente tem aflições físicas, uma doença que é passageira, ou uma doença que a gente sabe que não tem cura, muitas vezes a gente age com essa fé. O que é essa fé? Como que a gente age com fé? É quando a gente tem aquela esperança de que algo vai ser positivo. Ou seja, instintivamente, naturalmente dentro de nós temos essa convicção que mesmo diante dessa aflição, o resultado vai ser positivo. Por quê? Porque a fé, como nos ensinam os espíritos, ela é instintiva no ser humano. Então, quando nós saímos das mãos do Criador, quando nós somos criados com essa centelha divina. O que é a centelha divina? É o amor. E o amor, como traz o 11º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor, ele é uma potencialidade intelectual e também moral, ou seja, a perfectibilidade em nós. E é interessante que quando a gente fala instintivamente, essa fé é inata no espírito imortal. Uma vez criado, nós já temos o quê? Essas potencialidades, essas virtudes que Jesus ensina já conosco. Mas ela tem que expandir, ela tem que ser conquistada. E como que isso vai acontecer? Acontece durante as várias encarnações que o espírito tem.
Então, quando Deus escolhe a matéria para intelectualizar e moralizar esse espírito, nós podemos dizer que nesse instante essas potencialidades vão ser conquistadas por nós. E assim também a fé. Existe uma história interessante que diz que um jovem passou por uma loja muito bonita e ali ele viu que tinha um anjo que vendia amor, vendia esperança, vendia fé, vendia caridade, vendia felicidade, perdão. E ele ficou muito curioso, entrou e, conversando com aquele anjo, ficou encantado com aquelas virtudes. E ele então perguntou quanto custava. E o anjo falou que na loja de Deus tudo é de graça, nada é pago. E ele então pediu muita felicidade, muito perdão, que ele não conseguia perdoar, muita fé, pediu esperança. E quando esse anjo embrulhou todas aquelas virtudes, ele percebeu que era um pacote muito pequenininho, que cabia na palma da mão. Ele falou, mas eu pedi tanto de tantas coisas. Foi quando o anjo respondeu que na loja de Deus nós só podemos ter as sementes. Então essa fé é uma semente que nós trazemos dentro de nós. Ela é um sentimento muito individual, que através da nossa vontade, cada aprendizado na matéria, a gente vai conquistando essa fé que nada mais é que ligar a criatura ao Criador. Essa vida futura que Jesus nos ensina, essa esperança de que nós, estando aqui, nos transformando em seres humanos melhores, a gente vai ter as bem-aventuranças futuras. É interessante que a fé só é pura e verdadeira aquela que encara a razão. Isso. Não é isso? É a fé. Existe uma fé cega? Existe? É, demais, né? Né? Infelizmente. Qual a diferença? A doutrina espírita é interessante que ela prega a fé raciocinada. E no capítulo, se não me engano, 14º, quando se fala a fé que move montanhas, ali vem esclarecendo para nós essa grande diferença. Por quê? O que é a fé cega? A fé cega é aquela em que nos é colocado algo e que você simplesmente tem que acreditar. Aceita sem passar pelo crivo da razão. Você me fala que o azul é verde, eu tenho que acreditar. Não posso questionar. Mas não é azul, não. São mistérios que você crê. Essa fé, ela não pode encarar o que? A ciência. Ela não pode encarar a razão. Então a base dela é muito frágil. Porque no menor empecilho ela se desfaz. E hoje é essa fé cega que faz o quê? Muitos incrédulos. As pessoas se afastam de várias religiões, por quê? Justamente por essas coisas que não se explicam e que as pessoas até jogam de uma forma muito leviana. Então essa fé cega é interessante a gente analisar. Tem um exemplo na história de Galileu Galilei, quando ele afirma que a Terra é redonda, a igreja faz com que ou ele negue ou ele vá para a fogueira da Santa Inquisição. Então naquele momento ele nega. Mas hoje, quando a gente fala que a Terra é redonda, ninguém assusta, todo mundo aceita. A própria igreja, ela pediu perdão, aceita também. Então é uma fé o quê? Que não encara frente a frente a razão. Ao contrário da fé pregada por Allan Kardec. Ele fala que a fé, para ela ser inabalável, ou seja, uma fé robusta, ela tem que encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É interessante a gente analisar por que em qualquer época, porque a verdade é uma só. A verdade ela é imutável. Muita gente fala, mas a verdade muda. Não é a verdade que muda, é o nosso entendimento, com a nossa evolução intelecto-moral, que a gente vê diferentemente essa verdade. Então, quando a gente pega no Antigo Testamento, que não matarás, na segunda revelação, que é o Cristo, quando ele fala no amor, o amor não permite matar. E futuramente também não. Então a gente vê que essa quem verdade ama não mata. Não mata. Não e tem temos aquele discurso, matou por amor por é uma amor, mentira. Então não matou é uma mentira, por amor, né? Mas por egoísmo. Quem ama não mata. Matou por amor, tem que as manchetes de jornal. Aí já é mais o egoísmo da pessoa. Na realidade ele não amava. Você amava, ele perdoava e não faria mal a outra pessoa. O amor é quando você ama tanto o outro que você deseja a felicidade. Mesmo perdendo. Mesmo que esteja com o outro. Né? Tá certo. Nós estamos falando hoje, né, com a Maria Fabiana Manhãs da Costa, né? Ela que é da Casa Espírita Semeador,
situado ali na rua Vinícius Degani, 156, no bairro Vigilado Pereira. E o tema, né, que é tão importante, a fé deve ser conquistada. Quer dizer, você falou na semente, né? Quer dizer, a semente é para que ela cria-se, vai crescendo, a gente vai cuidando dela, né? Pois é. E aquelas algumas seitas religiosas que querem colocar a religião deles na marra, na imposição, tem que pensar do jeito que eles pensam. Como é que fica isso aí? A gente lembra muito assim da coisa antiga, né? Aquela coisa imposta. Né? Exigida, que tudo é obediência, né? Ou você crê assim, ou você não é aceito. Não é aceito, é eliminado. Isso é falta de amor, não é? É falta de amor e também assim, é querer privar o ser humano de um dos atributos mais importantes dele, que é a razão. O jeito de pensar, o de ir e vir. livre-arbítrio, a liberdade, o discernimento de escolha. Isso é muito assim, perigoso. Às vezes a gente toma muito assim, o pensamento nosso, a gente acha que o outro pensa igual. Ele não consegue adaptar. Às vezes ele não está nem entendendo o que está se colocando, porque é uma questão também de evolução. Às vezes quando a gente leva alguém... O passo estava muito alto para ele. Às vezes a gente leva alguém numa palestra, assim, por exemplo, o Divaldo vem, a gente fala, não, vou levar a pessoa para ela ver uma boa palestra. A gente se emociona, acha linda, e a pessoa, não achei nada. Não viu nada. Não consegue entender, né? É interessante. Quando Jesus falou que a fé transportaria a montanha, o que ele queria dizer, Fabiana? Ele estava falando para nós justamente do poder da fé. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, os versículos 14 a 19. Mateus conta que um senhor chegou com seu filho, considerado lunático. Lunático para nós, a gente já nem usa mais a palavra louco, mas é a pessoa que está perturbada emocionalmente. Transtornos mentais. Transtornos mentais. Então, quando aquele senhor leva o filho, ele se ajoelha diante do Cristo. Ele fala, Senhor, eu já trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. E é quando Jesus fala, ó raça incrédula, até quando hei de ficar convosco? E ali Jesus abençoa aquele jovem, expulsa o demônio. Doutrina o espírito. Isso que é interessante. Quando fala expulsa o demônio, para nós espíritas, é porque tinham espíritos perturbando aquele rapaz. Então é a desobsessão. Esse jovem, ele fica curado. E é interessante, só abrir um parênteses, que a maioria das religiões, quando falam em salvar uma alma, eles expulsam esse demônio sem pensar, vamos dizer assim, no demônio. Coitadinho do demônio. Larga o demônio pra lá. Aniversário pesado. E nós não, nós espíritas, quando a gente fala até na desobsessão, é quem está obsediado e esse irmão obsessor que sofre. Que precisa de ajuda também, claro. Né? É onde a gente vê a caridade completa. E aí, quando os discípulos chegam até Jesus, eles perguntam por que nós não podemos salvá-lo, curá-lo? E ele fala, porque vós não tendes fé. Se tivesseis fé do tamanho do grão de uma mostarda, diríeis para uma montanha, transporta-te daqui para ali, que ela transportaria. Então é esse poder da fé, não da gente mudar uma paisagem, vamos pegar um monte, a montanha física. Essa montanha significa as nossas imperfeições. Nossos defeitos. Os nossos defeitos. A gente fala muito do defeito, vícios físicos, e esquece do nosso medo, da nossa arrogância, da nossa inveja, do nosso ciúme. Então, quando a gente tem essa fé, mesmo que seja um pouquinho, a gente já começa o quê? Pensar na transformação moral, deixar as imperfeições de lado. É quando a gente compreende Deus, as suas leis que são de amor. Aí nada é impossível para nós, ou seja, não no sentido de milagre, mas no sentido de amarmos a Deus e ao próximo. Quer dizer que a fé só é pura e verdadeira, que ela encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Isso. Muito bem. A fé sem obra também é morta. É morta. Essa é a parte mais linda da fé. Eu considero um estudo mais lindo. Quando fala que a fé sem obras é morta, o que está dizendo para nós? Que se nós acreditamos realmente, onde está a nossa lealdade? Eu acredito em Deus.
mas não amo o meu semelhante. Então, na realidade, expulsa o demônio. Larga ele de lado. Então, deixa o que é a caridade. Cria um adversário, né? Cria um adversário. Não é algo assim que te faz um ser humano melhor. O Espírito José, no capítulo 14, ele fala para nós que a fé, ela é mãe de todas as virtudes, porque ela nos leva a pensar em Deus. E é onde ela vai nos levar para a caridade. Por isso que ele fala que a fé, a esperança e a caridade, elas formam uma trindade. A caridade é o resultado da fé. Porque se a gente não tiver uma obra de amor, essa fé nossa, ela não está sendo verdadeira. Ela não está sendo útil. E tudo na lei divina é de solidariedade, de fraternidade. Muito bem, vamos agora falar com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, os internautas que estão nos acompanhando pela TV Cidadania, Canal 7, TV Cabo Uberlândia. Eu quero convidar vocês nesse momento, você, senhor, senhora, jovens, a ser voluntário da Clínica de Jesus Nazaré. A Clínica de Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E ela precisa da sua ajuda. Você pode fazer uma visita, levar suas doações, né? Pode marcar também uma visita com a diretoria para conversar. Pelos telefones 3235-3129, 3234-8712. Nós aguardamos você. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. E voltamos a falar com a Fabiana, né? Manhãs. Tá difícil sair isso, manhãs, hein? Da Costa. A fé deve ser conquistada. Não tem jeito de comprar, né? Não tem. Tem gente que compra, né? Vai lá, dá o dízimo. Tem gente que acha que compra. Acha, né? Tá enganando ele mesmo. Infelizmente, tem gente que vende a fé, mas não a fé verdadeira. E aí a pessoa acredita, às vezes com muito esforço, com muito suor do trabalho, paga ali por, às vezes, até um privilégio que não existe na lei de Deus. Então não se compra a fé. É interessante que às vezes a gente precisa em certos momentos de ter fé. E aí a gente começa a até ter uma certa inveja de quem tem fé. Falar, eu queria ter fé igual aquela pessoa que estava doente e disse que teve tanta fé que se curou. Mas a fé não é uma muleta que a gente usa quando precisa e joga. A fé é individual, por isso cada um possui o quê? Uma fé em si mesmo. Então não tem como a gente comprar ou a gente até pensar, eu vou na casa espírita e ali eu vou adquirir a fé. O que a doutrina espírita ela nos diz nesse assunto? Que quando ela nos fornece o conhecimento de quem somos nós, o conhecimento de Deus, conhecimento das suas leis, de que nós erramos, mas temos novas oportunidades, de que a dor, o sofrimento são passageiros, consequências desses erros nossos, então a gente vai desenvolvendo um aprendizado e conhecendo a gente vai também adquirindo e potencializando a fé. Mas não é algo exterior, é algo dentro de nós. Para quem está nos acompanhando no espírita, o indivíduo que fala, não dou conta de parar de beber, está faltando fé. Falta porque assim, falta confiança, um atributo que é a vontade. Porque muitas vezes a gente fala, é difícil. Mas se a gente tem fé, o que é essa fé? É aquela convicção de que eu posso largar esse vício. E aí você passa a trabalhar essa vontade, porque se não tiver essa vontade, a gente não larga, infelizmente, vício nenhum. Geralmente, nos países em desenvolvimento, que é o caso nosso aqui, as religiões em toda esquina.
onde tem os países de primeiro mundo, as igrejas estão vazias, porque não falta isso, não falta aquilo. A fé está mais ligada que a pessoa em pequenos poder aquisitivo, que precisa ter mais. As religiões estão mais ligadas a esse grupo de pessoas C, D e E, que falta muita coisa para eles. Na porque verdade, no Evangelho fala que Jesus falava aos pequeninos. Aos pequeninos, na verdade, não é um desmerecimento, pelo contrário, são as pessoas humildes, de coração. Não tem, a intelectualidade, ela auxilia na fé porque você compreende. Agora, quando a gente pega países em que nós temos um sofrimento maior, então as pessoas buscam mais esse lado espiritual. Então, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E nos países, às vezes, muito desenvolvidos, a gente vê também um grande número de suicídios. Aí vai para outro caminho, já vai para o extremo. Isso, porque fica assim uma vazio. Materialidade muito grande. E às vezes o bem material, mesmo que você seja rico materialmente falando, esse vazio existencial dói. É o exemplo, às vezes, desses atores tão famosos, cheios de beleza, de riqueza, conhecido no mundo inteiro, e que não raro vem a notícia justamente do vício no álcool, nas drogas, no suicídio. Por quê? Falta verdadeira alegria, essa sabedoria de quem somos nós, esses espíritos imortais que estamos aqui de passagem. O sucesso muda com o entendimento, porque a fé traz o esclarecimento e também a resignação diante da vontade do Pai. A gente se fortalece mais. É interessante que a doutrina ela não coloca para os seus visitantes, ou então para as pessoas que estão buscando aquela garantia que ele vai estar salvo, que ele vai salvar. Ela orienta a pessoa. Ela é verdadeira. Ela orienta a pessoa a um conhecimento para ele trabalhar com ele, não é isso? Eu costumo... Ele te dá o quê? Ele te dá uns parâmetros seguros para a pessoa com os próprios caminhos a ser conquistado pelos seus próprios pés, pela sua própria vontade. Ela mostra a nossa jornada evolutiva. Eu costumo falar assim que, como tem na questão 621 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então a gente tem assim, na consciência, o que é certo e o que é errado. Então, quando vem as revelações, principalmente a terceira revelação, a nossa amada doutrina espírita, é como se fosse um GPS. Você quer chegar à perfeição, à felicidade? Então é aquele caminho, aquela trajetória traçada, que Jesus é quem deixa essa caminhada para nós. Ele é o guia, é aquele que veio e nos ensinou a chegarmos lá. O que falta para chegar? Esse tempo de evolução, a nossa vontade, a nossa fé, essa caminhada, nós caminharmos, ele nos ajuda, mas não caminha por nós. Quer dizer que o Kardec é a chave, Jesus é a porta. É a porta. É uma Jesus, imagem bonita. Uma bonita, né? A doutrina espírita orienta e Jesus é o caminho, né? O caminho. Quer dizer, verdade é a vida, né? Quer dizer, o espiritismo, sinônimo do cristianismo, né? Estudar Kardec para viver Jesus. Isso é coisa importante. Isso é muito forte para nós, porque às vezes quem não conhece a doutrina espírita fala que nós não somos cristãos. Não entende. Tem gente que fica nervoso. Estudar Kardec para entender e compreender e viver Jesus. Porque Jesus é, na verdade, esse que traz o conhecimento. É ele que está à frente do movimento espírita. Mas tem alguns entusiasmados no meio espírita que muitas vezes colocam o carro na frente dos bois também. Tem demais, né? aí confunde falta de muito, falta entra de muito achismo. É onde a gente tem que tomar cuidado com os achismos, estudar, compreender, para ter a simplicidade do ensinamento do Cristo. Porque Jesus, ele quando vem, ele nos traz essas virtudes, ensina passo a passo a nós sermos essas pessoas, a amarmos uns aos outros, que na verdade é o caminho. E o Espiritismo também tira o espírito da letra, né? Tira. Mostrando a verdadeira vida, a maneira de sair daquela coisa realmente antiga, cristalizada na nossa mente, né? Então, é uma coisa bem assim, moderna, se a gente poder colocar, porque o Espiritismo, ele é dinâmico. Ele vai te ensinando e vai te colocando o quê? A prática desses ensinamentos.
Quando a gente está falando em fé, esperança e caridade, me veio agora uma história muito bonita da Amélia Rodrigues, que foi psicografada pelo Divaldo Pereira, que nos fala da passagem em que Jesus está sendo crucificado. Naquele momento de muita comoção, diz que nas horas finais daquela crucificação, 3 vultos de muita luz se aproximam do madeiro. E uma delas fala para Jesus que por onde a palavra dele levou esperança, levou consolação, ela então se fez estar no coração dos homens e que levou essa motivação à fraternidade, à solidariedade. Mas que ela estava acompanhando Simão Pedro e quando Pedro renega ao Cristo pela 3ª vez, ela então está ali para pedir para deixar a terra juntamente com Cristo. E ela então fala: se você recorda, Senhor, eu sou a fé. A outra entidade de luz também fala que esteve com Cristo, tirando as pessoas daquele estado, muitas vezes, de depressão, aquele desespero, da dor, do sofrimento, que ela também soergueu os ânimos e que ela estava com Judas, quando Judas toma a iniciativa do suicídio pelo arrependimento, e ela quer que ele volte à razão, ou seja, que ele entenda que por mais que nós erramos, nós temos a oportunidade de reparar essa ação. Mas quando Judas sucumbe, ela então está ali também para pedir para Jesus que possa ir para os cimos esplendorosos, e ela é a esperança. Fabiana, para quem está nos acompanhando, qual livro se você indicaria? Nos Caminhos de Jesus, da Amélia Rodrigues. São histórias de Jesus, são muito bonitas. O Evangelho segundo o Espiritismo também? A obra de Kardec. Os Espíritos traz mensagem com palavras fáceis, entendidas, compreendidas. É interessante assim, quando a gente fala doutrina espírita, onde que está realmente a doutrina espírita? Na codificação. Então, nas obras de Allan Kardec, e também não só quando a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, nós temos que citar também o que é o Espiritismo, que foi escrito por ele. Quando a gente lembra de obras póstumas, também são relatos do próprio Kardec e a Revista Espírita. A Revista Espírita, ela é muito importante porque ali a gente é como se estivesse acompanhando Kardec no surgimento do Espiritismo, acompanhando o dia a dia dele. Né? É muito interessante. As mensagens, né? Isso. Interessante se pegar todas essas obras espíritas, só fala no Senhor Jesus, né? Não tem jeito, não tem como sair fora, né? Espírito puro que esteve conosco. Vamos falar agora do Centro Espírita ou Semeador. Qual o dia que as pessoas podem frequentá-lo, ir lá ouvir as palestras? O Centro Espírita Semeador, nas segundas-feiras, nós temos a palestra seguida de passe. Nas terças-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas. Na terça-feira, tem o atendimento fraterno com tratamento espiritual. Esse já não é aberto ao público, são pessoas que realmente estão necessitadas. A quarta-feira tem um estudo muito interessante, que é o Livro dos Espíritos, um estudo aberto ao público, que tem o coordenador, mas as pessoas que estão ali pegam o livro e participam, depois o passe. A quinta-feira tem estudos do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, tem os trabalhos, as reuniões mediúnicas, que também não são abertas ao público. No sábado nós temos estudo às 15 horas também. E no domingo o estudo do Evangelho às 16h30 com o passe. Muito bem, nós queremos agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Em outro momento se retorna com outro tema, né? Você é uma excelente expositora, estudiosa da doutrina. Eu acredito que as pessoas que nos acompanharam ficaram felizes. E quero lembrar a todos que na próxima semana nós teremos outra pessoa entrevistada e você é o nosso convidado a estar nos aguardando na próxima semana também, né? Você fique com Deus e até a próxima semana. Um forte abraço.